grandioso Deus. É com muita gratidão em nosso coração que mais uma vez nós estamos aqui, ó Pai, agradecendo pela noite, pelo dia do qual o Senhor nos deu, e pedimos a Tua presença em nossa vida neste dia, Pai, como sempre temos pedido, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Seja conosco, Pai, fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração, que nós possamos sair daqui, ó Pai, amando mais ao Senhor, amando esta mensagem, a Tua palavra, porque ela que nos sustenta, nos leva a ver essas coisas gloriosas que estamos vendo nesta era tão tenebrosa, Senhor, tão nublada. Mas o Senhor prometeu que haveria luz no tempo do entardecer. Seja conosco, Pai, nos revelando mais uma porção da Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Amém. Estamos agradecidos por este privilégio grande que temos de honrar ao Senhor no primeiro dia da semana. Nesta manhã, nós vamos meditar um pouco sobre esta passagem que se encontra no livro de Zacarias, capítulo 14, versos 6 e 7. E nós vamos ver que vamos estar mais alicerçados naquilo que cremos. Nós estamos vindo de grandes cultos, de grandes ensinamentos e de grande mover do Espírito Santo. Quarta-feira tivemos um culto muito abençoado. O Rodrigo trouxe uma palavra e a gente no final orou pelos irmãos e trouxe algo e foi profético. E aquela atmosfera ficou, né, irmão Rodrigo, aquela brisa dentro do tabernáculo, e terminou o culto e os irmãos continuaram sentados, não queriam levantar, irmã Ju. Eu sentei ali, eu fiquei olhando para eles e eu pensei, vou perguntar se eles não vão para casa, se eles não vão embora. E eles todos sentados ali, os olhos avermelhados, e Deus despejou sobre nós a unção para caminhar. E essa bênção foi extensiva aos irmãos que não puderam estar por motivo justo de trabalho, outros enfermos, outros pedidos de oração foram feitos e Deus ouviu, né? Então nós estamos muito felizes. Ontem tivemos o batismo do irmão Tyler. À noite vamos mostrar na tela, né, irmão Oséias? Mais um jovem se entregando a Cristo para caminhar esta caminhada. E foi muito bom ali, tivemos um dia muito abençoado ontem, companheirismo. E o boizinho que sofreu, né? O boizinho não tinha culpa, mas sofreu, né? Tivemos que assar uma parte ali. Tivemos um bom tempo. Os irmãos não puderam estar, eu creio que ficaram com desejo de estar, mas você também seja abençoado, alcançado através dessa bênção. Irmãos, eu estou crendo, pensando, tendo uma direção, uma inspiração. No próximo domingo, por este ser a ceia, hoje será a ceia à noite, no próximo domingo nós temos um culto ali na rua Limoeiro, no salãozinho que o irmão Oséias disponibilizou para nós ali. O que seria esse culto? O que nós ouvimos aqui nessa escola que vamos ter hoje, os ensinamentos aqui, isso alicerça. Isso muitas vezes é língua estranha para alguns. Não estão acompanhando, não estão tendo esse nível, né,
É língua estranha para alguns, mas para os eleitos é revelação. Mas ali nós vamos ter um trabalho voltado como se você fosse, como o profeta ensina, quando o pescador vai pescar, ele leva a isca. Ninguém pesca sem isca. Se atira o anzol, irmão Jefferson, na água, fica um meio-dia ali, um dia inteiro, ninguém vai beliscar, não tem um peixe que vai beliscar. Mas se tiver uma isca ali, o peixinho vem. E nós vamos usar isso, através da mensagem, claro, para trabalhar ali. E nós vamos começar, e eu estou crendo que vai ser isso. Nós vamos ter um culto ali de libertação no domingo. Você vai levar roupas para orar, para nós orarmos ali por elas. Você vai ver Deus agir. Roupa de pessoas que estão atormentadas por espíritos. Deixa, eu tive essa direção e eu tenho que prestar conta para Deus do que Deus me dá. Nós não somos infantil para pensar que vamos voltar aos tempos primórdios de pentecostalismo, não. Mas os dons acompanham a igreja, a ordem de Jesus acompanha a igreja até o fim. Ele disse isso, que até o fim, até a consumação dos séculos, a consumação dos séculos. Então, nós vamos fazer isso e vamos ver Deus operar. Pessoas sofrendo, sem poder dormir, perturbadas, espíritos, pessoas viciadas. Você pensa, é vício, pastor, só de bebida, de cigarro, de drogas? Isso é vício. Mas tem muitos vícios que é um demônio, que é tão descarado, que ele está entrando e está tirando a liberdade das pessoas, prendendo elas, e as pessoas não veem. A própria internet, jogos de internet. E você vai levar a roupa do seu filho, da sua filha, que você percebeu que está pendendo para esse lado, passa o dia inteiro no celular, o dia inteiro na internet. É o mal, é o mal da era. Nós vamos orar. Maridos que estão perdendo praticamente a esposa para a internet. Vamos ter coragem de levar lá e Deus vai abençoar. Marido, esposa, já perdeu faz tempo. Marido passa mais tempo sentado na frente de um monitor ou de um celular do que dando atenção à esposa. Quantos creem que isso é um espírito que tem que ser repreendido da vida da pessoa? E vamos ver doenças, pessoas parecendo libertas de tudo. Vamos orar com base na mensagem. Com base na mensagem. Ah, pastor, mas o profeta fez isso. Mas eu pergunto, vamos contar a história agora aqui de Paulo, de Pedro, do irmão Brando? Vamos contar a história? Ou esse Deus prometeu estar conosco todos os dias? E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsarão demônios. Nós cremos nisso. Caso contrário, estaríamos contando histórias aqui de um povo que foi feliz. Que foi feliz por ver pessoas libertas. Que foi feliz por ver pessoas convertidas. Espíritos malignos sair das pessoas. Vamos ficar contando aqui. Mas nós não ficamos contando. Nós temos esse Deus conosco. E esse Deus é vivo. Esse Deus é real. E Ele está conosco. E Ele cura. E Ele liberta. E Ele expulsa o demônio. E Ele batiza com o Espírito Santo. Leve a carteira de trabalho. Alguém disse, eu não creio em orar por porta de emprego. Alguém me contou essa semana. Ué, aí a Manaíra estava comigo e disse, tá, mas ela não foi pregar, ela estava comigo numa conversa. Ela disse, pois é, mas a Bíblia diz que tudo que pedir será feito. Uma porta de emprego não é uma bênção que você quer? Então, tudo que nós pedimos. Então nós vamos orar. Vamos começar conosco, nossa família. Levar as coisas, leve carteira, leve papel.
que está esperando um diferimento na justiça. Leva o nome da empresa que está te devendo, que não quer te pagar. Leva isso aí junto, leva papel de aposentadoria. Mas já orou tantas vezes, tudo bem, mas quem sabe Deus quer que seja útil. Entendeu? Vamos fazer isso no domingo próximo que vem. 38 anos. Irmão Adriano está dizendo, o homem do poço de Betesda, que havia 38 anos que estava ali. Quantas vezes ele fez menção e não conseguiu chegar ali. E um dia foi tão fácil para Jesus. Tão fácil, Jesus passou um monte de gente ali com doenças graves, Jesus foi reto nele, falou, o que aconteceu, rapaz? Estou aí, faz já tempo aí, mas quando é para mim ir, chega alguém, vai na frente, ele disse, então pega a tua cama e vai embora. Pega a tua cama e vai embora. Quem sabe vai ser o dia de Deus falar, há tanto tempo você está lutando com isso. Você mesmo, eu mesmo, vamos buscar a Deus, Senhor, isso que eu não quero que fique comigo, esse demônio está me perturbando, me atrapalhando, esse espírito, eu quero deixar no altar. Fazer isso, irmão, para Deus começar algo maior. Amém? Então fica dado o recado. Fica dado o recado. Eu estava numa casa aí semana, não de irmãos, não é irmãos, para ficar claro. E alguém disse assim, a criancinha olha para o lado, para aquele boneco e chora. Quem é o boneco, mané? O tal de Lucas Neto. É isso? Pais sem revelação, põem bonecos na frente dos filhos. Já preguei aqui, já mostrei, a filha do irmão Jairo. Estava lá perturbado, não conseguia dormir. O irmão Jairo olhou aquilo, a irmã Adriana olhou e disse, o que está acontecendo? Foi lá no quarto, ela tinha ganhado um boneco da vizinha. E ela disse, aquele boneco está fazendo careta para mim, tem olhos vermelhos, tem saindo fogo dos olhos, não consigo dormir. Uma coisa assim. A irmã Adriana pegou e queimou o boneco. A menina dormiu que nem um anjo. Então nós temos que entender que os espíritos estão de todo lado, entrando. Não sei por que a gente entra nisso, mas as pessoas sofrendo e não vê que o espírito entrou, se alojou ali. Que Deus nos ajude. Vendo casais sendo destruídos, por quê? Porque foi brincar com a internet. E a gente vendo, falando, ó, sai disso, sai disso, sai disso, mas entra aqui e sai aqui. Tempo que poderia estar orando a Deus, tempo que poderia estar lendo. Eu não chego ao extremo, irmão. Se você buscar o Espírito Santo, tiver o Espírito Santo dentro de você, você tem celular, você tem aparelho monitor em casa, você tem... Pergunta se você é dominado por aquilo quando o Espírito Santo está em ti. Não é dominado. Mas o problema é o seguinte, é que é dois extremos. A pessoa quando entra não sai mais. Ela entra e só vai aprofundando. Ela não tem capacidade dentro dela, se não tiver o Espírito Santo, de olhar para aquilo e passar o dedo e dizer, isso aqui não serve para mim. Isso aqui está me tirando tempo. E a gente vê família destruída. Se Deus não entrar em cena, e não adianta nós ficar passando a mão que foi isso, foi aquilo, uma boa parte foi o descuido. Porque quando tu está cheio de uma coisa, tu está cheio de outra. Ninguém está vazio. Ou a pessoa está cheia de Deus, ou a pessoa está cheia do mundo. E quando se enche do mundo, se esvazia de Deus. Mas quando se enche de Deus, se esvazia do mundo. Você não tem desejo dessas coisas mais. Vamos ler a Bíblia. Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7. Amém? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Não haverá luz nem escuridão.
mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será. E acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra. Em nome do Senhor. Assentai-vos. Que coisa, que expressão é essa do profeta Zacarias? Haveria um tempo que não seria noite nem dia. Seria nublado, então. Mas haveria luz no tempo da tarde. O profeta pregou essa mensagem intitulada O Mensageiro do Entardecer. E ele explicou o porquê que Zacarias falou isso. E nós vamos ver que é a era que nós estamos vivendo. Aonde quem não tem essa revelação, que não é eleito para crer na mensagem de um profeta, ele está chamando as coisas de Deus como se fosse do inimigo. E está adorando as coisas do inimigo como se fosse Deus. Porque o espírito seria tão parecido que enganaria, se possível fosse, até os escolhidos. Então estão aí adorando, cultuando, e você conversa, você diz, vocês estão errados. Não, nós estamos adorando a Deus. Estão adorando a Deus mesmo, porque Caim também ofereceu oferta a Deus, não foi ao diabo. Só que Deus não aceitou, porque faltou-lhe a revelação. Então está tão bonito um quadro pintado, nesta linha que estou falando. Por outro lado, os acontecimentos nacionais, mundiais, têm tomado lugar de uma maneira que só um cego para não ver que o tempo está à mão. Quem que resolve isso? Agitação. E nós vamos ver que seria nesta hora que tudo estava nublado, estava tudo confuso, que temos um evangelho para ouvir, para observar e obedecer. Mombrana diz assim: todos nós sabemos, melhor no parágrafo 57, ele diz assim: naturalmente nós podemos ter mensageiros por todo dia. Ele nos tem dito. Porém havia uma mensagem do entardecer. E queremos ver isto esta noite, eu digo esta manhã. Agora nós sabemos que Zacarias aqui estava se referindo, pois ele disse: virá um dia que será considerado pelo Senhor como dia, nem como dia, nem como noite. Porém ao entardecer haverá luz. Agora sabemos que, se não era dia nem noite, teria que ser um dia sombrio, como um dia nublado. E todos nós sabemos que a civilização tem viajado do leste ao oeste. A civilização mais antiga que temos é a China. A civilização tem viajado do leste para o oeste, porque ela caminha como o sol. Veja, o dia, sol nasce e vai chegar um tempo que vai escurecer. A civilização caminhou da mesma maneira. A mais antiga é a China. Veja. E o profeta disse assim: se formos mais longe, estaremos no leste outra vez. Assim sendo, estamos no final do caminho. E nós cremos, sendo a igreja, você crê que você é a igreja? Que o evangelho tem sido quase completado. Cremos que os grandes mensageiros por estas eras têm pelejado nos últimos séculos por todas as grandes coisas. Justificação pela fé. Lutero, a santificação por Wesley e o batismo do Espírito Santo pelos pentecostais. Cremos que esses elementos vêm completar o corpo inteiro, como o natural
e o espiritual. Ei, grande Deus! E nós estamos pensando hoje, o que é reavivamento em nossa vida? O que é um reavivamento pentecostal? As pessoas estão confundindo. Eu estava vendo esta mensagem que ela é toda marcada, toda grifada, a deidade de Jesus Cristo. Mas quando eu li essa passagem de Zacarias, eu pude ver, irmão Rodrigo, que nós temos ficado nas beiradas dela, na coisa mais simples. Mas nós estamos vivendo um tempo que esta mensagem nos faria coisas para nós, e a principal coisa seria nós sermos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo nos leva para onde, irmãos? Para onde? Para onde o Consolador nos levaria? O Espírito Santo nos levaria? Para ver a verdade, a crer em toda a palavra. Então passou-se, nós estamos falando que o Evangelho começou com justificação, com a santificação, com os pentecostais, com os dons. Mas agora isso tudo engloba, e nós estamos na hora da revelação da palavra final. Veja que coisa tremenda, e nós temos que amar cada vez mais este Evangelho. Veja aqui o que o profeta diz, nesta mensagem, a deidade de Jesus Cristo, que muitas vezes pregamos, mostrando Cristo em nós e tal, mas vamos ver aqui, que coisa linda isso aqui. Ele disse assim, veja, há um grande quadro que eu gostaria de descrever para vocês esta manhã. Ele diz, é a lei do contraste. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra, tempo de escuridão. Para quem está acompanhando os noticiários, temos que orar por nossa nação. É uma ordem do Senhor, Ele diz que nós devemos de orar. Porque há dois poderes, e não adianta nós ficarmos cegos, porque nós estamos vendo isso. O comunismo já está matando cristãos que professam o nome do Senhor no outro país. E se isso chegar aqui, nós somos ainda um país livre para servir. Ainda. Agradecer a Deus, porque talvez o último eleito não entrou ainda. Temos parentes, temos filhos que precisam entrar. Porque se fosse a vontade do inimigo e Deus não tivesse graça estendida para nós, nós já estaríamos na mão do comunismo. Mas Deus teve misericórdia de nós. Então aproveitamos esse tempo para ganhar almas, para tentar arrancar essas pessoas da mão do inimigo. O profeta está dizendo isso aqui. E eles não estão brincando. O inimigo não está brincando. Quem brinca é os crentes. Porque se eu sou salvo eu vou. Se eu sou eleito eu vou. Se eu tiver nome eu vou. Isso é certo, o profeta diz isso. Mas se você não posicionar, você vai atrasar o arrebatamento. Isso aqui está meio fora aqui, mas nós vamos ajeitar. Espera aí. Veja. Nós estamos nesta situação agora, é a lei do contraste. Considere como que antes do dia sempre há mais trevas. Antes do dia, porque o dia está rompendo, empurrando as trevas. E é a lei do contraste, vejam vocês, que hora de mais escuridão é esta hora do romper do dia. Então outra vez eu quero que você note uma outra coisa. Um dos cumprimentos, estas pessoas que são formais, nessas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento. E a Bíblia disse que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Dos tais afasta-te. E estão tomando a sua posição firme. E o comunismo está tomando a sua posição firme. Os formais tomando a sua posição firme. Até no carnaval estão. Marcha para Jesus.
O comunismo está tomando a sua posição firme, eles não estão brincando. Volto a dizer, se Deus não tivesse tido misericórdia, não tivesse tendo misericórdia de nós por um certo propósito, nós já estaríamos na mão deles. Veja, o comunismo está tomando a sua posição firme. Aí o profeta diz: louvado seja Deus. O Espírito Santo está tomando a sua posição firme. Esse é você? Sim. Quando o inimigo chegar como uma torrente de água, então eu arvorarei a bandeira contra ele. Isso mesmo, a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Tome a sua posição firme, irmão. Tome a sua posição firme. Não volte atrás de jeito nenhum. Veja, esta mesma mensagem, no parágrafo 69, olha o que o Espírito Santo faz conosco. Nós estamos vivendo esse tempo de sermos cheios do Espírito Santo. O profeta diz assim: sabendo que ela, a igreja, precisaria de algo mais nesses últimos dias do qual ela tem agora. Algo mais. A justificação já era uma etapa. A santificação, nós já aprendemos sobre isso, sem a qual ninguém verá o Senhor. E os dons dos pentecostais, a igreja é dotada desses dons, são presentes de Deus. Mas precisaria de algo a mais desses últimos dias. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. E Ele habitará convosco para sempre. Um pouco e o mundo não me verá mais. Mas eu vou subir ao céu e ter esse negócio preparado, e eu voltarei e estarei convosco ainda dentro de vós. Quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo vem em carne. Aquele que crê que Jesus está encarnado dentro de você, na sua alma. Que vence o mundo. Caso contrário, será vencido pelo mundo. Oh, meu Deus, você entende o que é uma mensagem? Veja, isso é o que ele está falando. Vocês ainda estão me ouvindo? Digam amém. Isso é certo. Isso é do que eu estou falando agora. É ele voltando novamente em seu poder. Eras têm corrido. Oh, quem é ele? Começo das eras, quem é ele? Que coisa! Esta manhã eles pensam em algum pequeno objeto de adoração, alguma pequena manjedoura aí fora. Eu não estou pensando nisto. Eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória em nossos corações. Eles pensam em um pequeno objeto de adoração, em alguma pequena manjedoura. Veja, o profeta diz: eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória em nossos corações esta manhã, pelo Espírito Santo. Oh, condenado. Deus sempre tem vindo ao mundo, e quando ele vem ao mundo, o mundo odiou, como aconteceu nos dias de Noé. O mundo odiou o mensageiro. Vamos aqui ver algo mais importante aqui. O profeta diz aqui, irmão: veja, um pouco e o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis, porque eu estarei convosco, e ainda em vós, até o fim do mundo. Isto é certo. Ele está aqui agora, e nos diz que, de maneira que seu grande quadro sempre, ele repetiu em ciclos, e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. A igreja foi trazida do berço. Veja como nós pregamos isso aqui algumas vezes, vocês sabem que isso foi citado. Agora olha a maneira que nós estamos vendo isso aqui hoje. A igreja foi trazida do berço. Isto é certo.
Pentecostes a embalou há uns anos atrás, do passado, enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam, porém ela cresceu à maturidade agora. Nós estamos na hora da maturidade, de sermos maduros, de olhar para essa mensagem e ver que não é mais coisinhas que nos afasta de Deus, e que não é qualquer coisa que nos alegra, que nós não queremos uma mensagem simplesmente de grito, de barulho. Nós queremos uma mensagem que tenha substância, que mostra que onde nós estamos, que nível nós estamos vivendo, irmão. Mas corre-se o risco de voltar aos princípios somente e não prosseguir caminhando. Veja, irmão Rodrigo, a igreja foi trazida do berço, Pentecostes a embalou. Veja, mas o profeta diz assim: eu estou interessado em ver a igreja de Deus ajuntando-se agora. Nós temos sido surrados aqui, surrados ali. O que simboliza isso aqui? Surrados aqui, sem entender isso, sem entender aquilo. Quando começou a justificação, aquilo era Deus, nós passamos por lá, fomos justificados, mas tinha um degrau a mais para subir. Veio uma mensagem um pouco mais clara, a santificação. Nós abandonamos as coisas do mundo, nós começamos a andar em santidade para Deus. Não é verdade? Cuidávamos até com o punho da camisa, cuidávamos até com camisa de mangas curtas. Irmãs com roupas apertadas, não se via, roupas acima do joelho. A santificação, aquilo era lindo demais. Mas veja que nível nós estamos. E nós passamos daquilo. Isso para nós se tornou a nossa vida, sem força para isso. Nós estamos em um nível maior agora, irmãos. Nós estamos entendendo que hoje é Deus morando dentro de nós, para que nos fez fazer estas coisas. Não é mais obrigação. Você entendeu? Quando começamos, nos cuidávamos por causa que o que o outro vai falar de nós, o que o outro vai pensar de mim. Hoje não. Hoje é o prazer que nós temos de fazer essas coisas automaticamente, porque Ele está dentro de nós, e aquilo para nós é tão insignificante, pela coisa tão grande que Ele mostrou para nós. Aleluia! Deus, ajuda nós a entender cada vez mais as Tuas maravilhas. E o profeta disse assim, ele disse que o povo que cria, Daniel disse, o povo que crê em Deus faria grandes proezas. E a hora tem chegado, diz o profeta. Porém, diz o irmão Brana, nós temos ficado sobre a rocha. Isto é verdade, para o batismo do Espírito Santo. Agora o poder do Deus Todo-Poderoso formado na igreja, saindo. E eu estou aguardando quando Deus vai sacudir a coisa inteira em todo lugar. Irmão, isto já está em sessão agora mesmo. Isto está indo adiante de nós. Veja, nós entendemos aqui. O profeta está dizendo assim, eu estou aguardando a hora em que Deus irá sacudir a coisa inteira. Irá jogar o seu manto e nos acolher. E o que seria isso, irmão? Ele está falando do Espírito Santo dentro de nós, que nos guiaria em toda a verdade. Isso é algo mais glorioso que tem. Diz ele aqui, veja, Deus, Cristo, a esperança da glória em você, não no berço, mas em você. Isto aconteceu em certa época, e Deus estava de volta no princípio. Então ele entrou em Moisés, ele entrou nos filhos de Israel, ele veio no berço, porém agora eles o adoram lá no passado, como algo pré-histórico. Quando Cristo está em você, Ele está aqui hoje, o Filho de Deus se movendo em sua grande igreja, se movendo. Veja, hoje as igrejas têm jantares de sopa, está escrito aqui, jantares de pastelão. Quem pode ver, quem pode se vestir melhor. Hoje as igrejas estão segurando, e oxalá até mesmo dentro da mensagem,
segurando o povo com festa. Não é isso que segura o povo. O que segura o povo é o Espírito Santo, é mostrar a mensagem como ela é. Veja, isso tudo é um tempo de escuridão, mas o profeta diz também aqui, Zacarias, que haverá luz no tempo do entardecer. Isto é certo, certamente você encontrará o caminho da glória. Isto é certo, o tempo do entardecer tem chegado. A igreja que outrora estava vestida com aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, nós passamos por isso, estávamos vestidos com aquilo, simplesmente na justificação, simplesmente na santificação, os dons em nosso meio, era glorioso, mas agora nós estamos num nível mais alto, descobrimos que esta mensagem é Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, irmão, veja, quando esta mensagem chegou, mostrando-nos o batismo verdadeiro, mostrando que há um só Deus, mostrando que a Santa Ceia era com vinho, com pão asmo, sem fermento, mostrando que a Santa Ceia ela é consorciada ao lava-pés. E aquilo foi descendo e foi descendo, aquilo era uma vestimenta que estava preparando a noiva para chegar do outro lado. Oh, irmão, diz o profeta, assim nós passamos pela experiência da manjedoura, pela qual passamos, e agora chegou a um ponto que o povo está compreendendo que a deidade e o poder de Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Você crê nisso? Então você vence cada luta que se apresenta. Veja, o profeta diz aqui, porém, olhe amigos, a hora tem chegado, quando Deus está aqui mostrando perante nós, que o Filho que esteve no berço, está no coração agora. Ele é a deidade de Deus, Ele é Deus, o Criador. Ele disse que essas coisas, Ele estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Agora, porém, é o Deus Criador morando em você, e dando a você poderes, poder de vencer o mundanismo, poder de vencer você mesmo, poder para vencer qualquer dificuldade. Porque esta mensagem que te abriu os olhos e me abriu os olhos, nos deu colírio. Esta mensagem, um profeta envergonhado, irmão Rodrigo. Eu estava vendo como que as pessoas pensam que hoje o avivamento pega essa mesma mensagem aqui e mostra um reavivamento. Pulo, dá um grito, Deus está em você, está em você. A pessoa nem sabe o que é uma emoção que ela sente de ouvir isso. Quando que na realidade Deus dentro de nós é mudança de vida. É patamar diferente de vida. Não é nem sacrifício para andar na palavra. É prazer andar na palavra. Quem tem esse Deus dentro de si. Quem tem esse avivamento dentro de si. E muitos precisam ter esse avivamento dentro de si. Quando você vê um servo de Deus ficar tão sincero, ao ponto de estar com as mãos no ar, orando a Deus, coroando por causa da iniquidade das pessoas, então você verá um avivamento começar. Você entende? Pastor prega duro, pastor não se desgaste tanto. Quero ver um homem de Deus que tem Deus na vida e que não chora quando vê algo de errado dentro do seu povo. Quando não vê as coisas acontecendo errado dentro do seu povo. E o profeta diz assim, quando um homem consegue ver isso, você verá um avivamento começar. Um homem não pode ficar na presença de Deus. Uma igreja não pode permanecer na presença de Deus sob arrependimento, a menos que o Espírito Santo desça e dê unção e poder para iniciar um movimento de Deus ali entre aquelas pessoas. Simplesmente tem que ser. Não é fabricado, não é manivelado, não é grito, não é emoção.
Eu vi uma luzinha, eu vi isso e aquilo, vou começar um revivamento. Nós precisamos começar um revivamento, vai começar algo que nós já saímos dele. Vai começar algo que nós já passamos por ele. Viu que nível que nós estamos? Nós temos que seguir caminhando. Olha aqui, meus preciosos irmãos. Mostre-me um homem. Mensagem de um profeta envergonhado. Mostre-me um Calvin, Knox, Finney, Sanken, ou qualquer um daqueles que sentem o peso do povo. O negócio tudo, irmão Adriano, é que quando se faz as coisas na emoção, não está sentindo o peso do povo. Quando se sente o peso do povo, ou é 10 almas, ou é 5 almas, ou é 20 almas, ou é 50 almas, ele prega a verdade, doa em quem doer. Ele mostra a verdade. Quando se não tem o peso do povo, ele está vivendo de lambança, está vivendo de alegria, de festinha que não segura ninguém. O primeiro desentendimento que dá, vai todo mundo embora. Provocar emoção. Mas eu quero ver é a unção de Deus na vida da pessoa. Olha, mostre-me um homem, diz o profeta, que sente o povo do povo, que se prostrará sobre o seu rosto, chorará e orará diante de Deus. Envia-nos um John Smith da Igreja Batista novamente. O Bruno está dizendo, sabe quem foi esse homem? O profeta diz que ele orou a noite toda pela iniquidade do povo, até que seus olhos se fecharam na manhã seguinte, de chorar, até que sua esposa a levasse à mesa e o alimentasse com o café da manhã com uma colher. Que avivamento! Mostre-me um John Wesley novamente, uma marca de fogo arrebatada do fogo. Mostrarei a você um avivamento. O que eles estão fazendo hoje? Parágrafo 25. O que eles estão fazendo hoje? Estamos dando tapinha nas costas. Estamos chamando isso e aquilo de um reavivamento, quando não há nenhum reavivamento nisso. Você quer um reavivamento? Você quer um reavivamento, você vai ver a certeza que Deus está com você na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora do problema, na hora do levante da igreja, na hora da divisão da igreja, na hora disso, daquilo. Você vai ver se você está em revivamento. Não, você vai pegar aquele versículo que está na porta da igreja e vai ler, vai comer aquilo e ficar no seu posto de dever. Agora quem está na emoção, quem está no oba-oba, vai embora, passa por cima, não, nem agradecer pastor não agradece, nem agradecer irmãos não agradece. A pompa toma conta. Mas quem é revelado, irmão, ele pega a mensagem, come e diz: eu não posso pisar fora disso, porque eu amo isto. Veja, o que estão fazendo hoje? Dando tapinha nas costas. Eles estão fazendo hoje isso, estamos chamando isso e aquilo de reavivamento, quando não há reavivamento nisso, está certo? É uma agitação de emoção religiosa entre as pessoas e nenhum reavivamento. E agora, quem está falando isso? O profeta. É uma emoção, irmão Ronaldo. Diz assim, é uma emoção e uma agitação religiosa entre as pessoas, mas nenhum avivamento. Você quer saber a igreja está tendo avivamento? Dê uma olhada e veja o que está sendo pregado lá. É oba-oba? É pulo, é grito, é emoção? Ou é a mensagem mandando o povo se consertar com Deus? Isso é revivamento nesta hora que estamos vivendo. Porque fazer outras coisas é fazer conforme todo mundo está fazendo. Mas Deus sempre vem com a voz contrária ao que o povo está pensando. A mensagem de Deus sempre foi contrária ao que o povo pensava, ao que as denominações pensam, ao que o sistema pensa. Ao ponto de não entender que Jesus estava ali porque eles pensavam que ele viria da maneira que eles achavam que era. E Jesus veio, nasceu na manjedoura. Casamento de José com Maria, algo questionável aos olhos humanos. Um viúvo com a moça, velho. E Jesus, Deus escolheu nascer ali, para quebrar qualquer coisa. Qualquer coisa que o homem pensava. Que ele desceria nos palácios, que ele desceria na filha do
prefeito, do governador da cidade. Ele veio na humilde. E assim é Deus hoje. Essa mensagem é no lugar humilde. Veja, há uma certa agitação religiosa. Guarde isso com você, irmão Rodrigo. Há uma diferença de avivamento de Deus e agitação religiosa. Veja, eles tinham um grupo religioso naquele dia, eles tiveram uma agitação naquele dia, mas eles precisavam era de um avivamento. E nós precisamos de um avivamento. E essa mensagem nos avivou. Por isso você é feliz, por isso você é alegre, por isso você regozija quando vê um parágrafo desta mensagem ser lida, porque isso trouxe reavivamento, nos tirou do erro, nos colocou na verdade. Veja, esta mensagem, o mensageiro do entardecer, o profeta narra algo aqui. Nós já lemos algumas vezes. Mas olha aqui, meus irmãos, o que é esta mensagem para nós? O que ela representa para nós? No tempo do entardecer, haveria luz. Ela é luz para nós. Ela nos mostrou os dogmas do qual nós éramos fiéis, não é verdade? E aqui o profeta diz sobre Eliezer. Eliezer suou muito até que ele encontrou caráter. Isto é correto. Quem conseguiria ele? Ele confiou em Deus. Caráter para quê? Caráter para Isaac. A noiva, a qual é um tipo da igreja. Você sabe disso, esta é a semente natural de Abraão. Esta era a semente natural de Abraão. E esta é a semente real de Abraão. E Eliezer, o mensageiro, buscou uma noiva e tratou de encontrar caráter. Se aquele homem vem, o mensageiro dos últimos dias, tratando de encontrar a noiva de Cristo, ele não procurará em um rol de membros denominacionais, ele procurará por caráter, que esteja disposto. Olha a tua posição, olha que nós já saímos do berço, nós estamos já sendo preparados para o casamento. Nós estamos sendo vestidos para casarmos. Ninguém casa no berço. Aqui é casamento. Nós estamos casados com Cristo pela palavra. Mas antes de uma noiva ir se encontrar com o noivo para o casamento, tem que haver uma preparação. Tem que haver, a irmã Ju sabe disso, corre para cá, corre para lá, acha um, arruma, acha outro, arruma, cada um faz uma parte, para deixar a noiva preparada para encontrar com o noivo. O casamento natural tipificando o espiritual. Lembra, irmão Adriano? Corre para Novo Hamburgo, mas Esther vem para cá, vai para lá, liga, semana, dias, preparando para o casamento. Preparando. E a noiva é que mais demora. O noivo já fica preparado antes, chega até antes. Está lá na porta esperando. Mas nesse caso aqui, Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac. Isso simbolizando o mensageiro, os tipos não falham. O mensageiro de Deus para esta era tinha uma noiva que ele havia de preparar para encontrar com o noivo. E nós sabemos que o noivo é Cristo. Mas essa noiva não podia encontrar com ele de qualquer maneira. Tinha que passar por um processo de preparação para se encontrar com ele. Então você deve amar esta mensagem, porque ela falou aos seus ouvidos: prepara isso, noivinha. Prepara isso para encontrar com ele.
E aqui o Mombrand diz assim que ele é um tipo de... a principal coisa que Eliezer procurava, o mensageiro, era caráter. Tinha que ter o mesmo caráter dele. E esta mensagem procura caráter. Por isso não tem nada fabricado no meio desta mensagem. O fabricado, o manufaturado, daqui a pouco ele vira as costas e vai embora. Aqui só vai ficar coisa real. Só vai ficar na mensagem aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem nome no livro da vida do Cordeiro. Veja. E Eliezer suou muito. Ele diz assim, veja. Eliezer buscou a noiva e tratou de encontrar caráter. Se aquele homem veio, o mensageiro, ele procurará não procurará um rol de membros denominacionais, ele procurará por caráter, que esteja disposto. Outra coisa, quando Eliezer encontrou ela não demorou a tomar a decisão, ela estava disposta a seguir o mensageiro. Nem conhecia o mensageiro, nem conhecia o noivo, que era o Isaac, não conhecia. Mas se ela foi questionada, você irá? Foram falar com o pai dela, disse, dela que sabe. Ela disse, eu irei. Mostrando que a noiva, quando tem a revelação, ela vai sem entender, sem conhecer, simplesmente algo queima no seu coração, e ela disse, é isso que eu procurava. Veja, observe, primeiro, bom caráter, então prepará-la para encontrar com Isaac. Depois que ele encontrou caráter, então ele procurou conseguir com que ela ficasse quieta o suficiente para ouvir a mensagem de Isaac. Ficar quieta no meio de uma agitação denominacional para ouvir a mensagem. Como? Se não tiver caráter. Quando essa mensagem chegou até nós largamos tudo. A santificação, justificação que nos agitava, que era tudo para nós, aquilo se tornou algo automático, nós caminhamos um pouquinho mais para frente. Ficamos quietos para ouvir a mensagem. Ouvimos o Eliezer falando, nos preparando, deixando para trás tudo quanto era costumes, dogmas, coisas que não entendia, começou a clarear em nossa mente, nós começamos a pensar e dizer, era isso que faltava. Porque você ficou quieta para ouvir. Você não está lá na emoção religiosa. Tivesse ficado no costume, na emoção, na agitação religiosa, você nunca teria um avivamento na sua vida. Mas você ficou quieto, saiu da agitação, saiu da confusão religiosa, ficou quietinho, e a palavra veio cortando, veio descendo, Eliezer te preparando para você encontrar com Deus. Encontrar com seu noivo. Veja, a outra coisa, primeiro ele encontrou caráter, depois ele encontrou que ela ficasse quieta para ouvir a mensagem de Isaac. Esse é o mensageiro do último dia, a luz do entardecer. Primeiro encontrar aquela igreja, onde crerão na mensagem. Crerão na mensagem. Só que tem certas coisas que nós olhamos e vimos que saiu da mensagem. Está sendo preparada. Sabe que Eliezer está preparando um povo que pisa na mensagem? Você pode dar glória a Deus, irmão. Veja, este mensageiro dos últimos dias, à luz do entardecer, ele vai encontrar aquela igreja onde eles crerão na mensagem. Encontrá-la, pode ler você o que eu estou falando, procurar essa igreja que lhe deixará entrar, que não fechará a porta em sua cara. Então quando você encontrar, então terá encontrado caráter. Agora, se ela parar por tempo suficiente, diga-lhe como é que a noiva tem de estar vestida. Ela tem de ser vestida quietamente, parada, se ela puder. E você pôde ouvir. Você saiu da emoção. Você muitas vezes chegava aqui sem emoção, mas algo queimando em seu coração, que daqui a pouco você estava regozijando. Quando que no sistema você tinha que estar, era festinha todo fim de semana, era isso, era aquilo, para tentar segurar o povo.
Aqui não tem festinha de fim de semana, não tem cartão de meio frango para vender, para levantar obra. Aqui, se Deus viu uma obra, acontece algo e Deus vai levantar maneiras. Veja, o profeta diz assim: Eliezer não estava falando de si mesmo, outra coisa. E Eliezer não estava falando de si mesmo. Todo homem de Deus não fala de si mesmo. Ele fala, aponta a Cristo, é o noivo. A minha igreja. Eu não tenho igreja. Eu sou o cuidador da noiva de Cristo. Eu estou cuidando, alimentando a noiva de Cristo. Veja, ela teria que ficar quieta para ouvir a mensagem dele. Eliezer não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando daquele de quem ele era enviado. E ele tinha dons para provar que ele era enviado dele. Ministério tem que ter vindicação. Veja, ele desejou vesti-la com aquelas coisas. Você sabe que ele a fixou completamente. O profeta diz agora: observe, o mensageiro do tempo do fim, seu trabalho será fazer com que os santos se aprontem. A noiva pronta para o noivo. Esta é sua mensagem. Agora, quer você aprender ABC, para que então você possa aprender álgebra mais tarde? Quando aqueles outros selos por trás do livro foram abertos, serão revelados a eles. Aleluia! Já foi revelado a você, isso é correto. Aprenda ABC primeiro. O que é ABC? Sempre crer em Cristo, não seu credo. Cristo, crer no que Ele diz, não no que alguém mais diga. Se isto é contrário, se o homem lhe diz bem, se você corta seu cabelo, mulher, você sabe que está mentindo. A Bíblia diz que é errado. Se ele diz você pode ser diácono, ter 4 ou 5 esposas, ele está mentindo. Isto é contrário à palavra. Vê você, todas essas coisas que nós falamos, leve isto à palavra e veja se está certo, se está correto com a palavra. Pastor, isso é muito rígido, leva a coisa lá, não precisa mais. Isso aí tem que tirar fora e chutar o balde. Vamos entrar, vamos ganhar alma. E deixar as coisas do jeito que estão? Não. Leve para a Bíblia todo o conselho que você recebe. Traga a igreja de volta a palavra. Agora, o que é que este mensageiro de Malaquias 4 tem que fazer? Restaurar a fé original, a fé da ressurreição. Eles viram a Jesus depois que ele tinha ressuscitado os mortos, o virem operando entre eles. Eles foram homens de poucas palavras. Eles iam e pregavam a palavra, eles pregavam longamente, e Paulo pregou toda uma noite, vê? E um homem caiu ali no edifício e morreu, e ele colocou seu corpo sobre ele, e trouxe-o de volta à vida outra vez. Depois que você ouve essa palavra, que você crê nela, que você está preparado, aí você vai lá, e Deus te usa para fazer esse tipo de coisa. Aí sim. Aí nós cremos, mas não pegar a emoção, o sensacionalismo para caminhar entre o povo com aquilo, mas a palavra primeiro na frente, e esses sinais seguirão os que creem. Por isso nós cremos que vamos entrar em um tempo maravilhoso. Vamos entrar em um tempo que vai acontecer muitos milagres em nosso meio. Por quê? Porque nós estamos aqui, em primeiro lugar, levando a palavra, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe que Eliezer, para nós encerrarmos, quando ele foi buscar Rebeca, ele levou os dons para ela, levou o presente, falando de dons. Ele deu tudo para ela, para a caminhada que ela precisava até chegar aonde estava Isaac. E Jesus nos deu dom, Jesus deu para esta igreja dons, tudo que nós precisamos para essa caminhada, irmão. Ele supre toda necessidade. Se você está doente, Ele te cura. Se você está atormentado, Ele te dá paz. Ele tem tudo isso. Se tem um povo que tem direito de querer essas coisas, somos nós, porque nós não vamos nos atrapalhar com elas. Nós vamos colocar elas no lugar do qual elas têm que estar. Elas têm que estar seguindo o crente. Não o crente tomar isso, pisar na palavra. Não, você está sendo vestido com a mensagem. E os dons estão com você.
os dons te acompanham, estão comigo. Caso contrário, estaríamos contando história aqui. Mas não uma emoção, um avivamento de agitação, um avivamento interno de Deus dentro de nós, nos levando a abençoar o nosso irmão, abençoar nossa irmã, a orar pelo que está precisando de oração, a expulsar demônios, espíritos das nossas vidas, da vida dos outros. Nós cremos nisso. E é por isso que nós estamos aqui. Creia nisso. Creia nisso de todo o seu coração. Deus abençoe você até a noite, com um grande culto aqui, dos olhos avermelhados, porque a unção de Deus está nesse lugar. A unção de Deus está conosco e nos emociona, nos cativa, nos dá força, nos dá coragem. Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. O altar está aberto para oração. Mas Hilda, vem aqui.